E vamos elevar nossos pensamentos, nossos corações a nosso Pai, Criador de todas as coisas, e pedir que nessa noite sejamos todos abençoados, que sejamos todos visitados pelo nosso Pai, pela espiritualidade amiga. E pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor oriente, guie e inspire o nosso palestrante Adomar, para que possa nos trazer as mensagens, para que possamos compreender esse tema tão importante em nossa jornada espiritual. Pedimos, Pai, por todos aqueles que estão à margem do seu amor ainda, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas ruas, que o Senhor possa se fazer presente ao lado de cada um deles, aliviando suas dores, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Que todos possam sentir a sua presença, mesmo que seja através de um irmão que chegue para levar um prato de comida, uma palavra amiga, um cobertor. Que nessa noite possamos sentir a tua presença, sentir a tua presença, para que possamos, com o coração cheio de alegria, ouvir e aprender por mais sobre esse tema. Fique conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos mais uma vez. Que a paz de Jesus esteja conosco, sempre, né? Nos acolhendo, guiando, nos impulsionando para o nosso crescimento espiritual, né? É muito bom estar aqui, independente se o dia foi tranquilo ou se foi um dia tumultuado. É muito bom parar um pouquinho para um estudo, para batermos um papo, trocar umas ideias. É muito bom. A gente não pode esquecer nunca de ter esse momento voltado para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral. Então, eu peço a todos que participem, fazendo perguntas, ou até mesmo contribuindo com algo que possa acrescentar, claro que de maneira curta, apenas peça para o moderador, que ele com certeza vai dar a vez para vocês. E o tema de hoje, alma gêmea, um tema que é bastante debatido no meio espírita. A gente sabe que muitas pessoas, né, principalmente nos dias atuais, querem saber, né, que dia que encontrarão a metade de suas laranjas, né? Muitas pessoas estão procurando por isso, estão procurando pela sua metade. Então vamos iniciar, né, primeiro esse bate-papo falando sobre um conceito mais antigo, né, de alma gêmea, que essa ideia de alma gêmea ela vem lá da Grécia antiga, com Sócrates, com Platão. Sócrates, por exemplo, trouxe uma ideia de completude, que a alma gêmea, então, ela nos completaria uma outra metade, né? Uma alma gêmea que está, então, destinada a completar o nosso eu, nos tornando, assim, completos. Essa seria a visão, né, de Sócrates. E Platão, em resumo, né, ele diz que a alma gêmea é tudo o que você não é. Pois não se pode desejar o que já possui. Então, essa é a ideia inicial, né, mais antiga de alma gêmea, que é uma ideia que até hoje ainda é discutida, ainda é debatida. Então, o conceito, né, esse conceito de alma gêmea, que foi esse conceito inicial que eu passei para vocês, ele nos faz entender
que existem duas almas, tá, criadas umas para as outras, e que vai trazer essa completude, a mesma que disse Sócrates: nos completar, preencher. Dessa forma, então, existe apenas uma pessoa por aí que é feita, que foi feita para nós. E nós seremos realmente felizes quando a encontrarmos. Esse seria, então, na minha visão, a tradução, né, desse conceito, né, desses dois conceitos aí de Sócrates e Platão. Mas o que é importante saber? Em que mundo vivemos? Em que planeta vivemos? Como todos já sabem, nós vivemos em um mundo de provas e expiações. O que isso quer dizer? Um mundo onde o mal ainda predomina sobre o bem. Bom, e os habitantes desse mundo, né? Esses habitantes já viveram certo progresso, tá? Porém, ainda carregam vícios, né? Desvirtudes, imperfeição moral. Bom, se vivemos em um mundo de provas e expiações, então já podemos perceber, a partir desse princípio, que, segundo o conceito de alma gêmea, onde duas pessoas, quando se encontram, alcançam então a felicidade plena, já existe aí uma impossibilidade em um planeta de provas e expiações. Pois se estamos vivendo em um planeta em um mundo de provas e expiações, nós sabemos que temos momentos felizes, mas a felicidade plena ainda está muito distante. E também sabemos que passaremos ainda por muitas provas e muitas expiações. Então, só esse fato, ele já mostra que já seria praticamente impossível alcançar essa felicidade plena que tanto buscamos quando procuramos a nossa cara metade, a nossa alma gêmea, com a ideia de que, ao encontrarmos, seremos felizes, estaremos preenchidos. Bom, por quê? Porque estamos em um processo evolutivo. E nesse processo, nesse momento que estamos participando desse processo evolutivo, a completude, ou seja, o fato de me sentir completo, no caso de encontrar alguém, minha alma gêmea, que me trouxesse essa completude, isso certamente faria mal. Porque, ao longo das encarnações, nós cometemos erros, raciocinamos,
aprendemos, ou seja, estamos em um aprendizado constante. Será mesmo que, se nos sentíssemos completos, a gente buscaria esse aprendizado? A gente buscaria com afinco esse crescimento? É justamente esse momento que muitas vezes nos sentimos vazios, é ele que nos impulsiona. É ele que nos faz caminhar. Para quê? À procura do nosso crescimento, à procura de entender as coisas sob um olhar diferente. Além disso, eu vou mais além. Além disso, experiências infelizes, elas também são, como eu posso dizer, essas experiências, elas também são passos valiosos em nossa existência. Desde que a gente perceba, claro, né, o quanto elas têm para nos ensinar. Então, vamos lá. Viver em um mundo de provas e expiações é saber que teremos alguns momentos felizes, mas certamente não teremos a felicidade plena. Imaginar que, ao encontrarmos a nossa alma gêmea, estaremos completos e, dessa forma, felizes, imaginar isso vai exatamente contra o momento em que nós vivemos, o planeta em que nós vivemos. A ideia de que precisamos passar por diversas situações, experiências não tão boas também, e essas experiências nos ajudam a crescer, nos ajudam no nosso crescimento. Caso contrário, perderíamos a possibilidade do aprendizado, com que o parceiro, que é diferente do que imaginávamos, o que ele pode nos ensinar e também aprender. Fred? Boa noite, Odomar. Então, o que você trouxe para nós praticamente, porque tem uma pergunta assim, o que define essa expressão alma gêmea? O que você trouxe para nós foi essa definição na nossa linha de trabalho, na nossa linha de palestra, não é isso? Exatamente. Por quê? Você quer completar? Não, não. É porque tem outras perguntas, mas se você puder falar alguma coisa sobre isso aí. Então, um pouco de calma, porque eu ainda vou chegar em um outro conceito. O que eu estou trabalhando nesse momento é o conceito original de alma gêmea, em que nos mostra essa completude de que, a partir do momento que eu encontrar a pessoa certa, a minha alma gêmea, nesse momento eu vou me sentir completo. Eu vou sentir a felicidade plena. Então, é isso que eu estou desconstruindo. Estou mostrando para vocês que, nesse momento, por que eu estou falando nesse momento? Porque isso não é impossível, mas
mas não no momento em que vivemos, não no planeta em que vivemos, não nesse estágio da nossa evolução. Nesse estágio da nossa evolução, não encontraremos alguém que realmente nos complete. Não encontraremos alguém que, a partir desse momento, teremos, então, a felicidade plena, a alegria constante. Por quê? Como eu já disse, é muito benéfico, é muito valioso estar com alguém que nos ensine e também que aprenda conosco, mas não necessariamente que nos complete. Porque é esse aprendizado e todas as experiências que teremos com essa pessoa, todas as boas experiências e também as experiências não tão boas. Esses aprendizados nós precisamos enxergar como muito valiosos. Então, eu diria que perdemos tempo querendo encontrar uma pessoa que vai trazer essa completude. Ao invés disso, deveríamos nos esforçar para aprender e ensinar, para aceitar como ela é, para aceitar todas as dificuldades, porque eu diria que nem a alma gêmea ela se sentiria totalmente feliz a partir do momento que as dificuldades, os pequenos obstáculos do dia a dia, quando eles começarem a aparecer, os boletos, né? O sogro, a sogra, a dificuldade de relacionamento com a família, a dificuldade de relacionamento com os amigos. Então, tudo isso, esses problemas do dia a dia, problemas do cotidiano, é claro que em algum momento eles vão impactar na relação de duas pessoas. Então, nem mesmo uma alma gêmea, a partir desse conceito que eu trouxe, que seria aquela pessoa que realmente me deixaria completo, nem mesmo nesse sentido, as questões do dia a dia, o relacionamento, ele seria, sim, abalado. Pode falar, Suzana. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. É porque eu estou no celular, tá bem difícil. Deixa eu tentar entender uma coisa assim. Se em um determinado momento da minha existência eu encontrarei uma alma gêmea e que não é neste momento, porque eu fico tentando entender assim, se eu vou encontrar uma alma gêmea, eu preciso, para me completar, eu preciso andar com ela. Ter o restante da minha trajetória, então, assim, evoluir o suficiente, estou num planeta, né, de regeneração, o que seja. E aí, o meu caminhar vai ser o mesmo caminhar que o da pessoa? Porque para eu ser gêmea, eu tenho que estar junto, eu tenho que ser semelhante, eu tenho que... eu não estou conseguindo entender muito bem isso, assim. Que momento que vai chegar? Claro que eu não sei se todo mundo vai
ter a possibilidade de encontrar uma alma gêmea, não sei, mas que momento seria isso, assim? Porque teria que ser um caminhar passo a passo junto, né? Não seria o meu caminhar e o caminhar da pessoa. Teríamos que ser juntos, é isso? Eu entendi direito? Não sei. Sim, mas eu vou só, para não ficar confuso, né? Eu vou só voltar um pouquinho para reforçar que o conceito de alma gêmea, que nesse momento eu estou falando, é o conceito de completude, de se sentir completo no momento em que encontrar a pessoa certa. Esse momento de completude, ele não tem condições de acontecer em uh, um, em um planeta de provas e expiações. Porque eu já expliquei que estamos aqui, vamos passar por provas, por expiações, e dessa forma precisamos, então, dessas provas e dessas expiações para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Eu já vou chegar na sua pergunta, tá? Eu só vou complementar aqui que um outro ponto, né, que um espírito ele pode reencarnar quantas vezes necessitar para o seu desenvolvimento, e a união, né, essa união que você está dizendo entre duas pessoas, né, ela pode ter o objetivo de troca de experiências. Então, agora eu já estou dizendo que você não vai encontrar a sua alma gêmea nesse momento, mas uma outra alma, né? Uma alma que também está disposta, né? Que também tem o objetivo de trocar experiências de crescimento, sim, tá? E aí, então podemos dizer, por exemplo, que uma união como casamento, né, é uma construção diária. Não é fácil, claro que não é, tá? Porque cada um deve fazer sua parte para a relação funcionar de forma harmônica. Mas, gente, nós somos diferentes, temos bagagens diferentes, experiências diferentes. Então, é claro que tem que ser um exercício diário. É um exercício diário. Porque, senão, a união ela não vai funcionar. E aí, o que acontece, né? Quando a união ela não funciona, as pessoas questionam, né? Então, eu não encontrei a minha alma gêmea, não encontrei a minha cara metade. Quando é que eu vou encontrar essa cara metade? Que eu vou responder a sua pergunta. Quando é que você vai encontrar a sua cara metade? O que eu posso dizer nesse momento é que a pessoa, qualquer pessoa que você encontrar, se não tiver um exercício diário, a relação ela não vai funcionar. E vou além. O que é a família? A família é uma escola. Entendam isso. O que é uma família? Uma escola. Se você não estiver com isso muito presente para perceber que algumas situações, algumas questões, tudo faz parte de um aprendizado, vai ser muito difícil manter essa união.
E claro que vamos culpar o outro ou a nós mesmos, e a culpa não leva a lugar nenhum, mas comece a pensar a partir de agora que a família é uma escola. E se estamos numa escola, estamos o quê? Abertos para aprender e sabemos que não sabemos tudo. Posso puxar só um Por pouquinho favor, assim? por favor. Você entendeu que a minha pergunta era quando eu vou encontrar minha alma gêmea? E não é essa a pergunta. A pergunta é, ao encontrar, se um dia acontecer, como é esse caminhar? No sentido assim, a minha evolução é uma, a evolução do outro é outra. Então, que momento é este que a gente vai se tornar alma gêmea? Em que momento de evolução? E eu entendo a alma gêmea não somente como a alma amorosa, né, romântica. Não sei, eu acredito que você ter uma alma gêmea, você pode ter uma alma gêmea que não necessariamente envolva a parte romântica, amorosa, assim, né? Então, a pergunta é, como vai ser esse nosso caminhar diante da evolução de cada um, sendo alma gêmea do outro? Eu vou te pedir, por que eu não estou respondendo diretamente a sua pergunta? Porque senão eu vou acabar com a palestra. Essa sua pergunta é a pergunta mais importante da palestra, do bate-papo. Então, eu vou pedir para você guardar ela só um pouquinho e vou pedir para você refazer essa pergunta daqui a pouco, pode ser? Fred? Bom, boa noite de novo, né, irmão? Se você puder responder, mas se você for falar lá na frente, não tem problema, a gente aguarda. É porque tem algumas perguntas chegando, né? A outra pergunta é o seguinte: é possível ser alma gêmea e divergir os ensinamentos? Claro, claro que sim. Se somos pessoas diferentes, com bagagens diferentes. Agora, precisamos entender o seguinte, a expressão alma gêmea, ela remete a um amor perfeito. Se o amor é perfeito, então não há colisão, não há brigas, não há discordâncias, mas nos iludimos quando pensamos que o outro esse é o ponto interessante, pergunta muito boa. Nos iludimos quando pensamos que o outro pode dar o que, na verdade, ele não pode. E que ele haja, esse é o principal, que ele haja como imaginamos que ele deveria agir. A questão toda é essa, é uma ilusão. É uma ilusão pensar que o outro ele pode dar aquilo que muitas vezes é uma expectativa nossa. E o pior, né? Queremos que o outro ele viva, ele tenha exatamente as ações as quais nós gostaríamos que ele tivesse. Então, esse é um erro. Esse é um erro e muitas pessoas estão aguardando esse amor perfeito. Muitas pessoas estão aguardando esse amor perfeito. E aí o que acontece? Elas vão trocando de parceiros atrás desse amor perfeito. E isso pode trazer muita infelicidade, porque esse amor perfeito não existe, e vou reforçar, não nesse planeta. Mais à frente, que eu vou responder a questão da nossa amiga Suzana, sim, mas nesse momento não.
E aí nos iludimos, nos culpamos, ficamos tristes. Mas o que a gente realmente precisa saber? Que Deus, ele não criou almas pela metade. Você é único e ponto. Nem muito menos seres, pessoas dependentes um dos outros. Você não depende de ninguém para ser feliz. Aliás, esse pensamento é um pensamento que está levando muitas pessoas, está levando a humanidade, tá, para essa infelicidade, achar que eu preciso de alguém para ser feliz. Quando, na verdade, quando você está feliz, quando você se sente feliz, você atrai alguém por causa dessa felicidade, e não o contrário. Então, Deus não criou pessoas dependentes uns dos outros, mas espíritos que auxiliam o crescimento um do outro. Aí sim, eu não sou dependente de ninguém e o outro não é meu dependente, mas eu estou aqui para auxiliar e ser auxiliado, motivado pelo amor fraternal, motivado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Fred? Então, você já respondeu uma pergunta, né? Que as almas gêmeas elas podem ter conflitos, sim, né? E para que servem esses conflitos? No sentido do que você já vem discutindo, acho que você já até começou a responder para nós, né? Esses conflitos talvez eles sirvam no sentido de catalisar uma evolução individual dos dois ali, bem como também uma evolução coletiva, não é isso que você está trazendo para a gente? Exatamente. Que foi o que eu acabei de dizer. Nós estamos aqui para isso. Por que nós precisamos viver em grupo? Por que nós precisamos estar sempre com outras pessoas? Por exemplo, aquela pessoa que vai viver em um lugar muito distante, onde não há ninguém próximo, aquela pessoa que vai viver em uma floresta, em uma montanha, essa pessoa, sem o contato com a outra pessoa, é muito mais difícil ela conseguir esse crescimento. É muito mais difícil ela conseguir esse crescimento espiritual e moral, esse que eu estou dizendo. Por quê? Porque precisamos do outro, porque é uma prática, um exercício. Estamos em uma escola. O que fazemos na escola? Exercícios. Aprendemos pelo exercício, né? Para quem aí que já estudou matemática, sabe que você precisa praticar, você precisa fazer exercícios, não só matemática, mas qualquer disciplina. Mas eu me lembrou agora da matemática porque tem algumas questões que, se você não fizer e não refizer, fica difícil aprender. Então, estamos aqui para isso. Eu aprendo com o outro e o outro aprende comigo. Então, se o outro for perfeito para mim e eu for perfeito para o outro, esse aprendizado é o mesmo da pessoa que mora lá na montanha. Eu preciso de aprender a lidar com as situações adversas. Eu preciso aprender a lidar com essas situações que também não me fazem tão bem com o outro. Isso é positivo. Isso ajuda no nosso crescimento. Tudo bem, Fred? Posso continuar ou você vai fazer mais uma? Posso fazer mais uma? Eu deixo você continuar. Porque Pode. está dentro daquilo que você falou, né? Parece que você está lendo as perguntas, o pensamento. Eu só posso ser completa ou feliz se eu tiver uma alma gêmea. Eu não posso ser feliz de outra forma.
e os religiosos. Eu acho que puxa justamente em cima disso daí que você trouxe para a gente, né? Exatamente. Mas, assim, o que a gente precisa entender é que nós teremos momentos felizes. E é claro que a cada vez que eu me aproximo de Jesus, como que isso se dá? Jesus, ele nos deixou o evangelho. Que são exemplos de conduta. São exemplos de como eu deveria me comportar, o que eu deveria fazer em tal situação. Cada vez que eu me aproximo desses exemplos do Mestre Jesus, mais próximo eu estou da felicidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um dia eu vou sentir e vou ter a felicidade plena quando eu realmente tiver entendido todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando eu realmente estiver sentindo o amor de verdade pelo outro, quando eu realmente tiver um coração realmente caridoso. Mas ainda estamos no caminho. Então, não teremos ainda felicidade plena, mas teremos mais momentos felizes quando, a partir do momento que nos aproximamos mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu falei então desse sentido de alma gêmea, desse sentido de completude. Mas agora eu quero ir para um outro caminho, que é não chamaremos de alma gêmea, mas falaremos agora de afinidade. Podemos mudar o nome apenas, mas eu prefiro chamar de afinidade. Afinidade existe. A alma gêmea, nesse momento, não existe, mas afinidade é claro que existe. E é útil para a nossa evolução. Allan Kardec, ele já disse no Livro dos Espíritos que essa teoria, né, das metades eternas, de alma gêmea, é apenas uma alegoria. O que existe mesmo é simpatia e afinidade entre os espíritos. E aí sim, essa questão de afinidade é algo completamente diferente do que eu abordei lá no início. Né? Quando recebemos, né, afinidade, quando recebemos no seio familiar, por exemplo, pessoas que cruzaram o nosso caminho, né, em vidas anteriores, antes foi pai, agora é filho, antes foi marido, agora é esposa, antes foi amigo, agora é filho. E é claro que essas experiências, né, esse convívio, é claro que gera afinidade. E essas trocas de papéis, elas nos ajudam a entender como é que nós devemos agir melhor em cada um desses papéis. Então, por isso que em um momento eu sou filho, depois eu posso ser o pai, depois eu posso ser a mãe, depois o amigo, depois o chefe, depois o empregado. Por que que nós temos essas trocas? Justamente para a gente poder entender cada papel. Essa troca, ela ajuda, né, a gente entender como agir. Então, a alma gêmea, no sentido que eu expliquei, de completude, realmente não existe. Agora, afinidade, sim, existe. Então, é claro que podemos, né, encontrar
uma pessoa que nós já cruzamos, que já cruzou, né, em outras vidas comigo, ou em várias vidas. Então, esse conceito de afinidade ele é bem diferente do conceito de metades eternas, que é o conceito de almas gêmeas. Afinidades espirituais são almas que vivem juntas, algumas, talvez, sei lá, milênios, e elas acabam por apresentar uma grande identidade. E isso sim, essa afinidade existe, né? E aí a possibilidade dessas pessoas de caminharem juntas no processo existe, né? Conforme, claro, a necessidade de evolução dessas pessoas. Mas o que é, né? Como podemos entender, então, como se dá essa questão da afinidade? Existe um livro, é um dos livros mais lidos de todos os tempos, chamado Pequeno Príncipe. Esse livro, muitos pensam que é um livro infantil, né? Por conta da sua narrativa. Mas ele trata de temas muito profundos, e é um deles, nenhum deles é a afinidade. Para quem não leu, recomendo, porque em um certo momento o príncipezinho ele encontra uma raposa. E nesse momento que ele encontra a raposa, ele fica até com certo medo, com certo receio. Um olha para o outro. E é o príncipe que estava naquele momento se sentindo muito sozinho. E ele então fala para a raposa: brinca comigo. E a raposa fala para o príncipe: olha, eu não posso brincar com você porque você ainda não me cativou. E aí ele pergunta: o que quer dizer cativar? E a raposa responde: cativar significa criar laço. Isso é afinidade. E aí a raposa fala: e para isso precisamos passar um tempo juntos. Então amanhã, às 4 horas da tarde, eu estarei aqui de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Fortalecendo esses laços, ou seja, é uma construção que demanda tempo e dedicação. Então, sim, nós temos muitas almas afins, muitas pessoas que nos querem bem, que nos amam. E essas pessoas, elas podem entrar na sua vida. Não como uma alma gêmea que vai te completar, mas uma pessoa que conviveu com você, que pode ter convivido com você e lhe quer muito bem. E essa troca, ela continua sendo, essa experiência continua sendo positiva. Fred? É engraçado quando você fala, porque eu tenho um comentário aqui muito legal. É um comentário, uma pergunta, mas eu não posso deixar de ler esse comentário. Vamos lá. Nunca acreditei em alma gêmea. Nem os gêmeos são iguais. Possuem personalidades e características diferentes, até nas digitais. Acredito em um companheiro que caminhe junto, com objetivos bem parecidos na amizade, mas cada um com o seu jeito de ser. Legal. Continua, por favor. Pode continuar? E a pergunta seria a seguinte: já que você falou de encarnação, reencarnação, pessoas que vêm como pai, filho, depois fazem uma volta, como fica a questão casal, alma gêmea, em relação ao planejamento reencarnatório dos filhos? Talvez você já tenha falado alguma coisa, mas eu preciso te perguntar. Então, como eu disse para vocês, nesse conceito de alma gêmea, de completude, ele não existe nesse momento. Então, esse casal que pode ter tido, né, experiências
anteriores, em vidas passadas, juntos, né, e mantém, então, essa afinidade, é muito possível que os seus filhos também. Não é necessário, mas é possível. Então, como eu já respondi, pode haver essa troca. Por isso que nós vemos muito um filho muito próximo da mãe, um pai muito próximo com um dos filhos, né? A mãe muito próxima de uma filha, né? Que você vê que realmente é uma questão assim, é uma afinidade incrível. Pode ter sido devido às experiências de vidas passadas, em que essas pessoas elas tiveram outros papéis, mas juntos. Então, isso é afinidade. Então, eu acho que eu consigo responder a pergunta, né? Porque os filhos, é claro, né, gente? O que eu estou dizendo aqui são exemplos, né? Não necessariamente acontece, tem que acontecer dessa forma. Mas o filho, ele pode ser o marido, pode ser o pai. Enfim, essa troca de papéis, elas são importantes, elas são interessantes para o nosso progresso, porque precisamos revisitar e participar desses papéis para que a gente consiga melhor entender cada um desses papéis. Tá? Agora, uma coisa que eu lembrei aqui que eu acho muito interessante comentar. Nem mesmo essa afinidade, né, essa afinidade de vivemos milênios juntos, trocando os papéis, mas nem mesmo essa afinidade torna necessariamente o relacionamento perfeito. As pessoas que sonham com esse relacionamento perfeito, com esse amor perfeito, né, elas estão, né, fadadas a aprender com a dor. Então, assim, nem mesmo toda essa afinidade, claro que vai acontecer mágoas, claro que vão precisar de ajustes, vão precisar de conversas, vão precisar de muito amor, de muita caridade, porque mesmo com afinidade são pessoas diferentes, com experiências diferentes, como a, a pessoa aí comentou, né? Que nem os gêmeos são iguais, então são pessoas diferentes, então mesmo com toda essa afinidade, torna necessariamente, não torna um relacionamento necessariamente perfeito. E essa questão sobre afinidade, ela é tão complexa e difícil, né, de saber até que ponto também essas pessoas, né, essas almas afins, até que ponto elas vão permanecer na mesma condição, vão permanecer juntas, né? Porque às vezes o melhor é que você vá aprender com outras pessoas, né? Você vai trocar outras experiências. Então, enfim, eu acho que é por aí. Deu para responder, Fred? Acho que deu. Se a pessoa não... Tudo bem, Ela tudo fala bem. para a gente, mas deu sim, pelo menos no meu entendimento. Eu posso fazer mais uma pergunta? Uhum, Posso? uhum. Olha só, desculpa. Para se viver como uma pessoa, tendo ela como alma gêmea, tem que ser 100%, 100% de carinho, 100% de entendimento, de muitas outras coisas? Na verdade, como eu disse lá no início do nosso bate-papo, essa deveria ser a nossa atitude o tempo todo. Não só com a pessoa que achamos, né, que é a nossa alma gêmea, as pessoas que temos mais afinidade, mas também com o outro. Então, é uma questão muito importante de se comentar. Lembra quando eu disse que quanto mais
chegamos próximo. Quanto mais andamos um pouquinho, né? Um pouquinho mais próximo, porque quando eu falo mais próximo, parece que eu estou bem perto, mas não. Quanto mais me aproximo um pouquinho do Mestre Jesus, mais eu vou me sentindo pleno, mais eu vou me sentindo feliz, mais eu vou sentindo o amor em mim. Então, é por aí. Então, se você me perguntar assim, qual é o caminho, né, de lidar com essas situações, qual é o caminho, o que eu preciso fazer de ações para lidar com, seja a minha alma gêmea, da forma como você quiser chamar, seja com seu marido, a sua esposa, enfim. Qual é o caminho? É eu me aproximar cada vez mais das atitudes do Mestre Jesus, ou seja, me perguntar o que Jesus faria nessa hora. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, já estaríamos em outras situações. Mas não é impossível. Pelo menos tentar mudar a mentalidade de que precisamos dessa experiência para o nosso crescimento. E é o resultado dessa experiência, esse resultado ele vai agir diretamente no seu crescimento. Ou seja, se o resultado não for tão positivo, agora, se o resultado for mais positivo, você cresce muito mais rápido. Então, precisamos entender que, independente de ser alma gêmea ou não é alma gêmea, da forma como você quiser chamar, precisamos rever as nossas atitudes. Porque cobramos muito a atitude do outro. Queremos muito que o outro mude, mas queremos continuar sendo o que somos. Então, o casal, se você me perguntar qual que seria o melhor exemplo de um casal alma gêmea, é um casal que perdoa mais rápido, é um casal que pede desculpas, é um casal que aceita o erro do outro, que dá espaço para o outro, que permite a conversa, que permite o diálogo, que demonstra carinho, que demonstra preocupação com o outro, com as questões do outro, que não vive apenas dentro do seu mundo, mas que goste de repartir, de dividir, tanto de ensinar, tanto de aprender, está o tempo inteiro atento no que pode melhorar. Esse é o casal alma gêmea, não é o casal feliz o tempo todo. É um casal que está muito aberto para o aprendizado, porque ele sabe que aquela relação ela não é uma relação por acaso. Ele sabe que aquela relação ela vai trazer, de uma forma ou outra, claro, muito aprendizado. Mas precisamos estar atentos também ao outro. E esse é o progresso. Esse é o nosso caminho. Suzana, você está por aí? Sim, estou aqui. Você quer repetir, então, aquela questão sua? Não sei se eu vou conseguir repetir exatamente. Só a ideia. Tá. A questão é... A minha gata deixar-me aqui. Vai para lá, Nilton. A questão é... Eu encontrando a minha alma gêmea, qualquer um de nós, encontrando a nossa alma gêmea, como é que é esse caminhar? É um caminhar junto ou é um caminhar... Como é que é esse caminhar? Assim, porque o Tá. meu caminhar da minha existência é meu, o caminhar da existência do outro é outra, a evolução a minha é uma evolução, mas eu sendo gêmea, sendo uma alma gêmea de alguém,
como que é esse caminhar. Acho que deu para entender, né? Deu sim. Então, reforçando, almas gêmeas, no sentido que eu expliquei lá no início, elas não existem, né, nesse sentido de completude, que se completam, pois nós temos a nossa individualidade. Então, isso eu preciso dessa questão para poder evoluir. Porém, é claro que pode haver, como eu já falei, forte ligação energética entre dois espíritos. Uma forte afinidade, né? São espíritos que compartilham de uma mesma frequência energética, né? Ideias parecidas, né? Enfim, já tiveram muitas situações em comum juntos, né? Trocas de papéis. Então, é claro que esses espíritos afins, é claro que eles têm uma ligação muito, muito forte. Então, nesse caso, essa ligação ela continua, tá, Suzana? Independente se eu estou junto ou se eu estou separado. Essa ligação, porque um pode encarnar, reencarnar, o outro não, tá? Mas quando eles se encontram novamente, essa ligação ela continua e ela não termina. Mas por que ela não termina? Porque nós estamos, na verdade, em busca disso, né? De conquistar o outro, de criar essa afinidade, né? Então, cada vez que criamos essa afinidade com o outro, né? Esse é um dos objetivos, né? Que estamos aqui, né? Então, que coisa boa quando você tem uma pessoa do seu trabalho que você nunca gostou, no primeiro momento você não foi com a cara dela, e a partir da convivência diária vocês começam a criar, então, uma situação de afinidade. Que coisa maravilhosa, porque esse é o objetivo. E agora, completando uma coisa muito interessante, porque eu falei várias vezes aqui nesse bate-papo que, por enquanto, não, nesse planeta, não. Porque a partir do momento que nós teremos várias experiências, e nessas experiências vamos, então, criando afinidades com o outro, vamos, então, eliminando, né, aquela culpa, aquele rancor, aquele ódio com o outro, haverá um momento em que todos nós teremos afinidade um com o outro. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, aquela afinidade que eu tenho com aquela pessoa que eu considero alma gêmea, essa afinidade haverá um momento um pouco mais à frente, né? Precisaremos ainda de muitas experiências, mas haverá um momento que eu vou ter essa mesma afinidade com muitas outras pessoas. Então, aquela pessoa não nasceu para você. Ela apenas teve uma afinidade muito forte com você e esse é o progresso. Porém, essa forte ligação energética, né? Essa frequência, vamos dizer assim, essa frequência energética, ela é muito forte. E aí, nesse caso, né, vocês, né, terão, então, a oportunidade de se ajudarem para juntos o quê? Superarem obstáculos e cada vez mais crescerem espiritualmente, moralmente. Então, isso também nos ajuda no crescimento e é o nosso objetivo, construir, né, essa afinidade todos, não só com uma pessoa, com uma pessoa que vai ser o meu amado para sempre. Não. O nosso caminho o nosso objetivo é construir essa afinidade com todos. Pode falar, Fred. Tem só uma perguntinha? Espera lá, deixa eu detectá-la. Se Deus nos fez individuais, qual a necessidade de se ter alguém igual a mim? Você quer que eu leia de novo? Não precisa.
Então, ninguém vai ser igual a você. Ninguém é igual a você e ninguém vai ser igual a você. Por quê? Porque você é único. Único. No entanto, a partir do crescimento, dessa nossa evolução, vamos dizer assim, ficaremos mais parecidos, mas nunca iguais. Porque cada um com a sua personalidade, com a sua bagagem, com seus aprendizados. Ou seja, aprendizados diferentes, bagagens diferentes, mas que conseguiram aprender o significado do Evangelho de Jesus, o real significado do amor, o significado da caridade. Então, esse é o nosso caminho. Mas que não, você não é igual a ninguém. E não há necessidade de se tornar igual a ninguém, a não ser, é claro, ao Mestre Jesus, porque é a nossa referência. Jesus é a nossa referência. Ele sim, ele nos mostrou como podemos agir, o que podemos ser. Então, se Jesus, né, ele que foi o espírito mais evoluído que já encarnou nesse planeta, o maior exemplo de virtudes, de capacidade de amar, ele sim é a nossa referência e ele sim pode nos completar. O mestre sim, não o outro. O outro está aqui para aprender e ensinar, troca de experiências. Mas o mestre sim, porque à medida que absorvemos então o evangelho, à medida que absorvemos os seus ensinamentos e, claro, colocamos em prática, nos tornamos cada vez mais completos. Então, Jesus é o nosso alimento. Jesus é a nossa referência. Tem mais perguntas? Eu tenho umazinha só. Você responde para a gente? Respondo. E aí, se depois você quiser fazer o seu encerramento, você já Tudo pode bem. fazendo, tá bom? Tá bom. Não seria melhor acreditarmos que almas se complementam com as trocas de experiências em nosso planeta, regenerando e, nesse caminhar, acabam por afinizarem-se na evolução do planeta? E, dessa forma, não perder o encanto da busca da alma gêmea no sinônimo de afins. Quer Sim, que eu leia de novo? perfeito. Não, eu entendi perfeitamente. Não só entendi, como gostei muito do que foi escrito. É mais ou menos, com outras palavras, o que eu tentei falar aqui hoje para vocês. O que eu gostei muito dessa mensagem, porque trouxe em poucas palavras o que eu trouxe para vocês, que exatamente esse é o caminho, né? As almas se cruzam para evoluir, aquelas se tornam, pela afinidade, se tornam mais próximas, se tornam amores, também para nos ajudar nessa nossa evolução, mas à medida que temos experiências, nós conquistamos, vamos dizer assim, nos afinizamos com mais e mais pessoas, e dessa forma, um dia, estaremos todos juntos, todos vibrando, né? Vibrando
nessa mesma vibração do Mestre Jesus, nessa mesma energia. Esse é o caminho. Então, o que eu... na verdade, ela fechou, né, o bate-papo. Adorei essa frase. Então, não pode haver alma gêmea nesse sentido de metade, de seres que se complementam, porque, inclusive, isso fere a filosofia espírita. Mas, sim, almas que seguem juntos, que seguem juntas, se identificam uma com as outras, e são almas que nos ajudam nesse processo de evolução. Esses amores, eles são muito, mas muito importantes para nós. Vocês não sabem como, mas o melhor é que nós conquistaremos ainda mais outras pessoas, outros amores, cada vez que, a partir do momento que a gente conseguir entender exatamente que precisamos amar o outro e aceitar o outro como ele é. Então, esse tema sobre alma gêmea, ele, na verdade, ele é um tema sobre entender o outro. Ele é um tema sobre entender o que é o amor que o Mestre Jesus nos ensinou e que ainda temos tanta dificuldade de entender. É o amor, é dar sem querer receber. É o amor gratuito. E esse amor, ele está, claro, muito próximo com aquelas pessoas que nós temos afinidades. Mas ainda temos muito que evoluir, muito, mas estamos nesse caminho. Então, agradeço a todos que estiveram aqui. Espero ter sido um bate-papo agradável nessa noite de sexta-feira. Para mim foi. Eu aprendi muito e agradeço de coração a todos que participaram. Foram participações que realmente fizeram muita diferença para mim nesse bate-papo, me ajudaram muito, vocês podem ter certeza disso, porque nunca é fácil falar de um tema como esse, um tema onde muitas pessoas, né, têm muito interesse, pesquisam, né, já conhecem mais sobre o tema, então nunca é fácil, vocês me ajudaram, eu agradeço e muito a participação de vocês. Vamos encerrar, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Mestre Jesus, Ele, e é por Ele que estamos aqui. Ele é a luz, Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é a nossa referência. E nessa vibração positiva, nessa energia que estamos sentindo, essa vibração, essa energia que recebemos, que quando falamos de Jesus, quando falamos de amor, quando falamos de crescimento, sempre recebemos essa energia que nos preenche. Pelo simples fato de falar de amor, já ficamos preenchidos. Imagina quando realmente colocarmos em prática. É esse o caminho da felicidade plena. É esse o caminho da alegria plena, de se sentir completo, de estar completo. É não só falar de amor,
mas agir com amor, distribuir ações amorosas, olhar o outro com olhos amorosos e caridosos. Então só tenho que agradecer, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja.